O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de uma união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isto, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes do casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disto por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Por que será que alguns casamentos não deram certo? O que aconteceu? O que não aconteceu no casamento? Dois egoístas individualistas dizem que vão casar e não acontece a união. Por quê? Faltou de liberdade das pessoas. Pessoas realmente não eram livres. Eram pessoas presas. Pessoas sem Deus. Como que Deus vai unir pessoas se as pessoas não estão com Deus, não têm Deus no coração? Se as pessoas não conhecem Jesus Cristo, nem a boa notícia, o Evangelho, como é possível isto? Com pessoas espiritualmente fracas, e Deus não pode fazer uma obra nas pessoas. O que Deus uniu, o homem não separe. Quer dizer que o casal vai na igreja para receber a bênção de Deus e receber Deus, e Deus pode fazer uma maravilha do casal. Muito interessante esta frase aqui. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E a mulher
deixará pai e mãe e se unirá a um homem. Muito bem, começa uma nova unidade, uma nova família, que vai ser constituído pelo noivo e a noiva. E ninguém deve separar isto. Sogro, sogra, pai, mãe, não. Porque o casal vai pegar o seu caminho e é Deus que deveria fazer uma obra de unir o casal. Jesus tem que estar ali. Como Jesus estava nas bodas de Caná e fez um milagre, Jesus tem que estar ali. E os dois têm que estar com Jesus. Porque com esforço humano é muito difícil. Mas com a força divina é possível que Deus pode unir e as pessoas passam a ser uns. Uma unidade, uma comunidade, pessoas com unidade. Deus presente faz este milagre. O casamento disso é um vínculo, é uma união perpétuo e exclusivo. E no sacramento de matrimônio, as pessoas, o casal, deve estar preparado para serem robustecidos e consagrados a Deus. Pessoas selados pelo próprio Deus. Uma aliança dos esposos é integrado na aliança de Deus com a raça humana conosco. Então, é uma aliança. E as pessoas parece que não entendem. Jesus falou, é por causa da dureza do coração que Moisés fez o decreto que pode fazer divórcio, mas é por causa daquilo que não aconteceu. Tem que ter um autêntico amor conjugal, e esse amor é assumido dentro do amor divino. Eu leio uma parte do catecismo, e eu recomendo aos casais que têm um catecismo, que leiam tudo que a igreja fala sobre o sacramento de matrimônio. É maravilhoso. O vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus. De modo que o casamento realizado e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Esse vínculo que resulta de um ato humano livre dos esposos e da consumação do casamento é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Deus é fiel. E se o casal tem um relacionamento, os dois, marido e esposa, a graça, a bênção vai cair sobre aquele casal. Cristo é a fonte desta graça. Ele é o esposo da igreja que vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento de matrimônio. E Cristo permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoando-se mutuamente e carregar o fardo uns dos outros. Submeter-se uns aos outros no temor de Cristo. E amar-se com amor sobrenatural. Aí que está o segredo. O amor sobrenatural.
um amor dedicado e fecundo. O amor dos esposos exige, por sua própria natureza, a unidade e indissolubilidade da comunidade de pessoas que engloba toda a vida do casal. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Eles são chamados a crescer continuamente nesta comunhão por meio da fidelidade cotidiana, a promessa matrimonial do dom total recíproca. Esta comunhão humana é confirmada, purificada, aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo, concedida pelo sacramento de matrimônio. É aprofundado pela vida de fé comum e pela Eucaristia recebida pelos dois. Que maravilha! O que Deus uniu, que ninguém separe. Uma obra de Deus trabalhando no casal. E o casal antes de casar, tem que entender que vão ter uma comunhão espiritual, que vão estar com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, o que Deus uniu, a obra de Deus, de que dois indivíduos passam a ser um. Ninguém vai poder separar, porque é uma obra de Deus. Abaixe sua cabeça, faça sua oração.